paz, meu caro irmão. É muito bom estarmos na casa do Senhor. Vire-se para quem está perto de você, deseje a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos na casa dele. Noite muito especial, noite que certamente Deus falará aos nossos corações. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Salmo muito conhecido, eu tenho certeza que você já teve oportunidade de lê-lo. Diz assim a palavra do Senhor: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações: reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se, ó céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Aleluia! Esse salmo é um salmo que traz muito aos nossos corações, porque estamos na casa do Senhor, momento de alegria, momento de cantarmos, adorarmos o Senhor, e o salmista começa falando: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Esse salmo foi escrito na época em que trouxeram de volta a arca que estava de posse dos filisteus, e era momento de grande alegria, e Davi declarou aos sacerdotes: cantem ao Senhor um cântico novo. E isso, dizem os teólogos, era um louvor que era entoado pelos povos, justamente de alegria por terem Deus ao seu redor. E hoje nós temos isso livremente, está disponível para nós. Então é um motivo de grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor esta noite, amém? Que você possa fechar os seus olhos, coloque a sua Bíblia no banco, vamos orar. Amado Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te bendizemos por tudo que tu és, Senhor, por tudo que tu representas em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por estarmos em tua casa neste momento. Sabemos que tem muitos irmãos que gostariam de estar aqui na sua casa e não podem, Senhor, mas nós temos este privilégio, meu Deus. Ó Santo Deus e Pai, entregamos este culto, Senhor, em tuas mãos. Que cada irmão, cada irmã que entrar por aquelas portas seja tocado pelo poder do teu Espírito Santo. Cada pessoa que entre por aquelas portas seja transformado pelo poder da tua palavra. Que meu irmão e a minha irmã não saiam como eles entraram, mas eles saiam tocados pelo poder do teu nome, Senhor. Meu Deus e Pai, toma todas as coisas que serão ministradas na tua casa
Tu tens liberdade para agir, Senhor, em nosso meio. Por isso, vai ao nosso encontro, toca os nossos corações, toca as nossas mentes, que nada nos distraia, Senhor, essa noite, para que possamos ser dedicados exclusivamente ao Teu agir, meu Deus. Por isso nós Te louvamos, meu Deus, e Te agradecemos por todas as coisas, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Seja o Teu nome, Senhor. A Tua casa, Senhor, não há lugar melhor para estarmos, Senhor. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando. Tu és Deus de graça e misericórdia, Tua vida é a grande razão do meu existir, e como eu te amo.
pode mudar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu já escreveste toda a nossa história, Senhor, quando estávamos no ventre materno, Senhor. E nada pode mudar, Senhor, o projeto que tu tens para a nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome. Esse louvor, nós estamos, como o pastor André falou pela manhã, os domingos de outubro são à noite, são dedicados à família. E esse louvor é um louvor um pouquinho antigo, mas certamente muitos devem conhecê-lo, que fala muito da família. E se você está aqui essa noite, é porque certamente Deus tem muito a falar com você e com a sua família. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Louvado seja o teu nome, Senhor. A nossa casa te pertence, Senhor. Habita em nossas casas, Senhor, pois tu tens liberdade para agir, Senhor, e mudar todas as coisas, Senhor, que não te agradam, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Aleluia. Mas talvez você agora acabou de cantar isso, esse louvor para a família, e talvez você me fale: Marcelo, mas eu estou vivendo um momento difícil, um momento que a minha família está sendo abalada, e esse louvor, ele vem para te dizer que Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de transformar e retirar tudo aquilo que está atrapalhando a sua intimidade com Deus. Se você conhece esse louvor, eu convido você a fechar os seus olhos e louvar
intensamente nosso Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, mas da estéril mãe de filhos restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, É o Deus hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível pra você. O início. meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, E abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. o meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, mas da estéril mãe de filhos restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, grande Deus, o nosso El Shaddai, aquele, Senhor, que caminha junto conosco, que vai à frente das nossas batalhas. Oh, Santo Deus, se algum irmão, alguma irmã está, Senhor, enfraquecido com a sua fé, Senhor, que o Senhor possa agora, neste momento, Senhor, tocar o seu coração, reaviva, Senhor, a chama, Senhor, do teu evangelho na vida do meu irmão e da minha irmã. Oh, grande Deus, que os nossos louvores tenham sido agradáveis a Ti, que eles possam ter, Senhor, subido ao Teu altar, como um aroma doce e agradável, Senhor. Obrigado, meu Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos concede. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Vira-se para o seu irmão, deseja a graça e a paz do nosso Senhor seja contigo, meu caro irmão. Boa noite, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Bom estarmos na casa do Senhor, bom estarmos na sua presença, pois Ele é digno de ser louvado. Alguns anúncios rapidamente. Nós continuamos contando com a ajuda de todos para a campanha do quilo, que tem sido uma necessidade para muitas famílias que estão precisando desse socorro. Então, quando você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo, acrescente as suas compras, pelo menos 1 quilo de um alimento não perecível, algum dos itens dessa relação, e você pode trazer durante os cultos ou trazer também durante a semana. Posso ouvir um amém? Então, continue nos ajudando para que nós possamos ter mantimentos, montar as cestas básicas e continuar socorrendo as famílias cadastradas. Terças e quintas, nós temos cultos aqui na igreja, sempre às 7h30. Terça-feira, o nosso culto de oração, com a meditação da carta de Paulo aos Filipenses. E quinta-feira, o nosso culto público, com o estudo do livro de Provérbios. Então, eu incentivo você a estar presente também durante a semana, às terças e às quintas, às 7h30, tá bom? Ao final do culto, nós temos um bazar e uma cantina funcionando. Você pode dar um pulinho lá atrás, ver se tem algo na cantina que lhe agrade, e com isso você está ajudando também a casa do Senhor. E na cantina você pode fazer um lanche, ter comunhão, um momento também agradável após o culto. Os jovens estão com as inscrições para o retiro abertas, retiro de 2023. Se você ainda não fez a inscrição do seu filho ou da sua filha para o retiro, procure o Gustavo e a Taine, faça a inscrição para que os seus filhos possam participar do retiro 2023. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Nós estamos começando hoje o mês da família, que nós chamamos de Outubro da Família, um mês onde estaremos a cada domingo à noite trazendo uma meditação bíblica na Palavra de Deus, falando sobre família, e ao final do culto nós estaremos orando pelas famílias da igreja. Então, eu incentivo você a trazer a sua família aos domingos à noite, para nós estarmos orando e pedindo que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você pode dizer amém? Então faça planos de estar presente aos domingos à noite. Amanhã, encontro dos homens, 7h30. Nós seguimos falando sobre o tema masculinidade bíblica, um tema que estamos desenvolvendo, baseado na palavra de Deus, voltando os nossos olhos desde o Gênesis e vendo o papel que Deus tem para os homens na sociedade, na família, na igreja. Então é algo que tem me abençoado muito, e eu tenho conversado com alguns têm dito também que têm sido abençoados com esse tema. Então não falte
é uma reunião aberta, você pode convidar outros homens, você pode convidar alguém do seu trabalho, alguém da sua família. É importante que você não fique de fora. Venha e traga um convidado amanhã às 7h30 da noite. Próximo sábado, um dia inteiro de programações na igreja, começando pela manhã, às 9 horas da manhã, culto de jejum e oração com o pastor Almir, 9 horas da manhã, segundo sábado do mês. Às 15 horas, o Ministério Entre Nós se reúne aqui na igreja. E às 18h30, o GAT. Então veja que essa semana tem bastante programação. Amanhã, encontro dos homens. Sábado, 9 horas da manhã, culto de jejum e oração. 15 horas, o Entre Nós. E 18h30, o GAT. Perceba que eu não falei do encontro feminino, porque esta sexta-feira ainda não é a segunda sexta-feira do mês. Então, esta semana não tem encontro feminino, porque normalmente coincide, né? Quando você tem encontro de homens e tem culto de jejum no sábado, já tem na mesma semana o encontro feminino. Só que o encontro feminino vai ser na outra sexta-feira, dia 14. Então, anote aí na sua agenda, tá bom? Encontro feminino só na outra semana, dia 14. Nós vamos ter um encontro de casais, dia 18 de novembro. Creio que seja o último, estava procurando Eduardo, o último encontro do ano, não é isso? O último encontro de casais do ano. Inscrição pelo WhatsApp? Com vocês? Então, se você quer fazer a sua inscrição para esse último encontro de casais do ano, procure Diácono Eduardo, a sua esposa Karen, faça a sua inscrição com eles. Já pode fazer a sua inscrição hoje, a partir de hoje. O encontro será dia 18 de novembro. Ah, pastor, vou ver se tem alguma coisa na minha agenda e talvez eu venha. Não, priorize. Traga a sua esposa para o encontro de casal, traga o seu esposo, faça um convite, invista no seu casamento. Nós estamos cobrando R$60 o casal para participar deste encontro. É um valor muito abaixo do que você pagaria em qualquer lugar que você vá comer com a sua esposa. Então, invista no seu casamento. O último encontro de casais do ano, R$60 apenas o valor da inscrição. Faça a sua inscrição ainda hoje com o Eduardo ou a Karen, tá bom? E no próximo domingo, vamos ter almoço na igreja. O almoço será conduzido pelos jovens para ajudar nas despesas do retiro. E eles me passaram aqui o cardápio. Vai ser carne assada, macarronese, arroz, feijão e farofa. Você pode comprar no dia, tá bom? No próprio dia vai estar vendendo. E você pode, então, ajudar os jovens com as despesas do retiro. Então, próximo domingo, almoço aqui na igreja. Os jovens estarão à frente desse almoço. E toda a verba será para ajudar o pagamento do sítio, tá bom? Eu esqueci de falar aqui quando citei a cantina, mas tem os salgados, esfirra de carne e hambúrguer de forno. Então, são os salgados que nós temos agora à noite na cantina, tá bom? Queria dizer, são os nossos anúncios principais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Se você está visitando a igreja, é só levantar a mão. Não vou pedir para você ficar de pé, nem para você vir aqui na frente. Só queremos entregar uma lembrança agradecendo a sua visita, não? Então, nós estamos em família. Vamos passar o nosso momento de oração, meus irmãos. Nós tivemos o grupo de visita a hospitais, retomando o trabalho de visita lá no Hospital Lourenço Jorge. Eles estiveram visitando os pacientes e temos aqui uma lista de 45 pessoas que foram visitadas pelo grupo, e nós estamos colocando essas pessoas em oração, pedindo que o Senhor venha abençoá-los, trazendo cura sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Nós continuamos orando pelo senhor Tadeu, pai da Michele, que está com hidrocefalia. Estamos clamando por um milagre em sua vida. Estamos orando pela Sara, filha da Cláudia, que passou por um procedimento médico. Sexta-feira, no hospital, Leila Diniz está em repouso por conta da gravidez.
Graças a Deus, ela e o bebê estão bem, mas a recomendação médica é repouso absoluto e ela assim está fazendo. Estamos orando pelo Sérgio, esposo da nossa irmã Vânia Carla. Ele sofreu um acidente de moto e também está internado no Hospital Lourenço Jorge. Estamos intercedendo por Naíra, mãe do Rafael, esposo da Fabiana, que está internada com Covid, pela Fernanda do Marcelo, que também está internada, e pela nossa irmã Joselba, que hoje de manhã teve que ir para o hospital. Ela pediu oração e nós estamos clamando, pedindo a Deus que venha interceder por cada pessoa, por cada vida que está precisando do seu milagre. E talvez, com certeza, você tenha trazido também um pedido de casa, um pedido de oração, e é por esse motivo que nós vamos dobrar os nossos joelhos. Eu vou desligar o microfone, vou dar tempo para você apresentar o seu pedido a Deus, e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus, amém? Então dobre os seus joelhos, vamos orar, daqui a pouquinho nós vamos orar juntos. Pai querido, prostrados diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos os nossos pedidos de oração, entregando, Senhor, a Ti as nossas vidas, ó Pai,
clamando aos céus pelo milagre. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem estado conosco a cada dia. O Senhor tem sido fiel, Pai. E nossos corações são gratos a Ti, ó Pai, pois sabemos que o Senhor tem estendido a sua mão e tem curado pessoas neste lugar, ó Pai. Senhor, toca nos enfermos, ó Pai, e restaura a saúde, em nome de Jesus, ó Pai. Opera o milagre no meio do Teu povo, Senhor, como nós cantamos, o nosso Deus é o Deus do impossível, ó Pai. Opera, Senhor, no nosso meio, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Oh, Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Pai Santo, nós também queremos Te pedir pela nossa nação. Estamos aí, Senhor, há pouco tempo de conhecer o resultado dessas eleições. Sabemos, ó Pai, que a Tua vontade prevalecerá nesta nação, ó Pai, por isso pedimos que todo o processo corra com transparência e lisura, Senhor, e que tudo aconteça de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Abençoa esta nação, Pai, traz paz a esta nação, é o que nós precisamos, ó Deus. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, que possamos continuar sendo, Pai, como um farol neste bairro, Senhor, iluminando o caminho, para que pessoas possam Te conhecer, para que pessoas possam se achegar a Ti, ó Pai. Toca em nossos corações, ó Deus, e nos abençoa, ó Pai, pois nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua presença, precisamos da Tua unção, ó Pai. Prostrados, ó Deus, intercedemos pelos nomes que foram mencionados, pelas pessoas que foram visitadas no hospital, Pai. Que haja cura, ó Deus. Nós Te pedimos que haja cura em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos, ó Pai, nós Te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém. Você que disse amém, você pode se sentar. Aleluia. Vamos passar ao momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Momento onde o Senhor nos permite abençoar a sua obra através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, que você possa abençoar a obra de Deus nessa noite. Para isso, basta você levantar a sua mão e um envelope vai chegar até você. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante amoroso, e que você possa ser usado por Deus nessa noite para abençoar a sua obra, para que essas portas continuem abertas, para que o Evangelho continue sendo pregado, em nome de Jesus, amém? Se você tem um envelope preparado, se você já preencheu o seu envelope, traga até o altar do Senhor. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Pode trazer. Amém. Se você estiver terminando de preencher, você pode trazer o seu envelope para o altar do Senhor. Deus abençoe, querido. Nós temos um segundo momento onde as salvas estarão passando e você pode ofertar. E saiba que a igreja é sustentada pelos dízimos e ofertas, pelo povo de Deus que
que tem sido fiel durante esses 43 anos de existência dessa igreja. Amém? Vamos todos ficar de pé. Se você tem uma oferta para entregar ao Senhor, segure em suas mãos. Vamos apresentar a Deus, vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado pela fidelidade do Teu povo, ó Pai. Nós cremos que mesmo diante das lutas e dificuldades que temos enfrentado ao redor do mundo por conta dessa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Abençoa as famílias da igreja, ó Pai. Abençoa o Teu povo para que haja mantimento, para que haja provisão em cada mesa, em cada lar aqui representado, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Que o Teu nome seja exaltado e engrandecido para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar enquanto nós passamos as salvas. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a Ti. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Cante a Deus e eu entrego. Eu canto esta canção. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a Ti, o Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua. Então diga: eu entrego. Aleluia. Entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Cante: eu entrego. Aleluia. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego, cante. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. Entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos, ó Pai, pois sabemos que nas Tuas mãos nós estamos seguros, ó Deus. Que o Teu Espírito continue sendo derramado neste lugar, ó Pai, sem medidas. Que o Senhor continue operando no nosso meio, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode sentar. Como eu disse, estamos começando mais um Outubro da Família, pedindo ao Senhor
que Ele opere em nosso meio. Há grandes expectativas no nosso coração. A cada ano que nós fazemos este Outubro da Família, há uma expectativa de que as famílias da igreja sejam abençoadas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que essa seja a expectativa no seu coração. Que as nossas famílias sejam abençoadas. É por esse motivo que nós fazemos esse trabalho a cada ano, para pedirmos a Deus que abençoe as famílias da igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja é composta de famílias. São as nossas famílias que compõem a igreja do Senhor. Então, se nós tivermos famílias abençoadas, toda a igreja será abençoada. Amém? Eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. Amém? Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Senhor, nos abençoa, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio, que possamos sair daqui abençoados, ó Pai, pela Tua palavra e pela Tua palavra somente, ó Pai. Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. O tema da mensagem desta noite é: a nossa nova natureza reflete em nossa família. Precisamos entender, meus irmãos, que Paulo, a todo momento, não somente em Efésios, mas a todo momento Paulo, ele fala de uma nova natureza, ele fala de uma nova vida, ele fala que nós morremos para a velha criatura e nascemos como uma nova criatura. Paulo a todo momento fala dessa transformação. Em Romanos ele escreve, transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, Paulo a todo momento ele deixa claro que a vida cristã, ela significa uma mudança. Uma mudança na nossa jornada, na nossa maneira de viver. É como se nós mudássemos, ou melhor dizendo, é como se Deus mudasse o curso da nossa história. Estávamos numa rota de colisão e de repente Deus entra em nossas vidas e corrige esse curso. Mas Ele corrige esse curso mudando a nossa natureza, mudando quem nós somos. O próprio apóstolo Paulo, e ele falava disso com propriedade, porque ele era o melhor exemplo disso. Paulo era um fariseu, Paulo era um homem instruído, Paulo era um cidadão romano, e que em um determinado momento ele percebe
que o cristianismo, que ainda não tinha esse nome, né? Que aqueles que eram chamados do caminho, aqueles que estavam pregando Jesus Cristo, ele começa a entender que aquilo era uma ameaça ao judaísmo. Então ele começa a se lançar numa jornada de perseguição. Ele começa a perseguir os cristãos porque ele tinha convicção de que aquela mensagem era uma ameaça à fé judaica, ao judaísmo. E no meio do caminho, o que acontece com ele? Ele é impactado por Jesus Cristo. Quando ele estava a caminho de Damasco, ele tem uma visão, ele enxerga uma luz muito forte, que o deixa cego, e ele escuta uma voz chamando pelo seu nome e dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E daquele dia em diante, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que ele é carregado cego para a cidade, que ele fica na casa de um homem que era curtidor, e depois Deus envia um outro homem chamado Ananias, que ora por ele, e então ele é curado. E quando ele é curado, ele é batizado nas águas, e depois de ser batizado nas águas, ele começa a pregar o evangelho. Depois ele é levado para os apóstolos, apresentado à igreja, e a igreja diz para ele: bom, ok, nós reconhecemos a sua fé, nós reconhecemos a sua conversão, agora você vai voltar para Tarso, para a sua cidade natal. E ele fica lá somente 14 anos, estudando, aprendendo, conhecendo mais a respeito da fé cristã. E um belo dia, Barnabé é enviado para trazê-lo de volta, e então ele começa a pregar o evangelho e fundar igrejas através das suas viagens missionárias. Paulo entendia o conceito de nova natureza, porque isso aconteceu na sua própria vida. Ele era um homem, e depois de conhecer a Jesus, ele se tornou uma outra pessoa. Tanto é que o seu nome era Saulo de Tarso, e então ele começa a se apresentar como Paulo, que muitos estudiosos dizem que significa o quê? Quem sabe? Qual o significado do nome de Paulo? Pequeno. Veja como Paulo entendia dessa mudança de natureza. Irmãos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para mudar. Nós não fomos chamados para continuarmos sendo a mesma pessoa. Ah, pastor, eu sou cristão, eu estou na igreja, eu estou caminhando com Cristo, mas eu nunca vou mudar. Então você ainda não conheceu Jesus, porque conhecer a Jesus implica em uma mudança completa e total, obra do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Se você olhar para a sua vida antes de conhecer Jesus e olhar para a sua vida agora, é impossível que você não note alguma mudança, porque as pessoas do seu convívio certamente conseguem enxergar essa mudança. Então nós precisamos entender que há uma nova natureza que acontece em nós através da obra do Espírito Santo, e que nós temos que nos esforçar para continuar vivendo dessa nova maneira. Paulo, ele começa a falar sobre isso na sua carta aos Efésios. E voltando ao texto, no versículo 17, ele diz: isto, portanto, digo no Senhor, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, Paulo está dizendo: não vivam mais como aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso, esta mudança, ela tem que existir nas nossas vidas. Essa mudança, ela é necessária. E por que esta mudança é necessária? Quando Paulo diz aqui, isso digo e no Senhor testifico, Paulo está explicando que tudo o que Jesus Cristo fez, e o que foi que ele fez? Ele venceu a morte, usando somente o que está escrito aqui em Efésios, o que a gente já leu anteriormente. Cristo venceu a morte, Cristo, ele deu dons aos homens, Cristo é responsável por preencher o corpo de Cristo, e ele é responsável por ajustar todos os membros entre si. Ou seja,
Paulo está dizendo aqui logo no início do versículo 17, de tudo que eu falei até agora, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Paulo está pegando como pano de fundo tudo que ele escreveu na carta até agora e está trazendo para a aplicação, tendo como pano de fundo tudo que já foi escrito na carta até agora. O que tem que acontecer com toda essa informação que Paulo nos deu? Mudança. Esse é o objetivo. O objetivo é viver uma nova vida, não viver mais a vida morta que tem os gentios. Você consegue entender isso? Pode dizer amém? Então Paulo está dizendo, tendo como pano de fundo tudo o que eu já falei até agora, tudo que eu já escrevi até agora nesta carta, eu disse tudo isso para quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Para que vocês não vivam mais como gentios. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Ele deu dons, Ele preenche o corpo de Cristo, Ele ajusta os membros entre si. Tudo isso para quê? Para que os servos de Deus vivam uma nova vida. Amém? Esse é o objetivo. Se não estiver claro, se isso não estiver claro, nada do que Paulo está escrevendo faz sentido. Tudo que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso é para apontar para a mesma direção. Cristo fez tudo isso que eu estou dizendo aqui para que vocês tenham uma nova vida. Amém? Versículo 18, Paulo continua no seu argumento, tendo o seu entendimento obscurecido. E aí Paulo começa, primeiro Paulo fala que tudo foi para que houvesse uma mudança, para que eles não vivessem mais como viviam os gentios. E aí Paulo começa a relembrar como é que os gentios viviam, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa do quê? Da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Meus irmãos, as pessoas que não levam Deus em conta, elas formulam muitas explicações para a vida. Qual é o sentido da vida? Qual é a finalidade da vida do ser humano? Por que existimos? Por que estamos neste mundo? E para tentar responder a todas essas questões que inquietam o ser humano, criam muitas teorias, sistemas impressionantes, até muito inteligentes. Mas em todas essas explicações, eles tentam deixar Deus de fora. Se Deus ficar de fora de qualquer teoria ou explicação sobre o objetivo da vida, vai faltar alguma coisa. Ou melhor, vai faltar o principal. Porque nada, meus irmãos, absolutamente nada neste mundo fará sentido se não for através de Deus. O ser humano pode correr atrás de muitas coisas. O ser humano pode conquistar muitas coisas. Mas se Deus não estiver na nossa vida, nada do que fizermos fará sentido. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo no versículo 18 que sem Deus, longe de Deus, nós vamos viver com o entendimento obscurecido, vamos viver separados da vida que Ele concede e vamos viver por causa da ignorância e por causa da dureza do seu coração. Ou seja, esta maneira vazia de viver, esta vida vazia, ela é fruto de uma completa ignorância, e ignorância é desconhecer. Vivem dessa maneira porque desconhecem a Deus. Por isso que Paulo está dizendo que em Cristo nós somos chamados para uma nova... Já esqueceram? Fomos chamados para uma nova... Então eu estou repetindo isso para que fique gravado no seu coração. Há necessidade de mudança, uma nova natureza, uma nova vida. Se isto não acontecer, você vai continuar vivendo conforme a velha vida, separado de Deus, vivendo na ignorância dos seus desejos e dos seus pensamentos. E se você optar por viver desta maneira, você vai viver de acordo
conforme vivem a maioria das pessoas que não conhecem a Deus. Eles vivem como? Na vaidade dos seus pensamentos, acreditando apenas no seu próprio ponto de vista e achando que é o único correto, e sempre querem convencer outras pessoas numa atitude de pura vaidade. Quem não conhece a Jesus quer estabelecer o seu ponto de vista como verdadeiro e quer convencer outras pessoas disso, só que longe de Deus nada faz sentido. Quando as pessoas começam a criar suas teorias, começam a criar os seus sistemas, começam a tentar dar uma razão para a existência humana, até começam dando algum ar de inteligência ao que estão falando, mas quando você chega no ponto, tudo bem, e depois que morre, o que acontece? Aí as pessoas, bom, não sei. E aí começam com mais teorias, com mais especulações. Só que a Bíblia aponta para uma eternidade. A Bíblia aponta para uma vida eterna com Jesus e para uma vida eterna sem Ele. A Bíblia responde essas questões. Então nós precisamos entender que precisamos nos afastar da vaidade dos nossos pensamentos, como Paulo fala no versículo 17. Precisamos nos afastar da dureza do nosso coração, como está escrito no versículo 18. Porque, meus irmãos, pessoas que não querem ter um encontro com Deus, pessoas que se recusam a ouvir a palavra, pessoas que se recusam a entender essa necessidade de mudança, têm o seu coração endurecido. Deixe marcado aqui Efésios, que nós vamos voltar, e volte um pouquinho comigo na Bíblia, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Romanos 1, 17. Vamos ler a partir do 16. Paulo escrevendo à igreja em Roma e falando também sobre isso. Paulo escrevendo aos romanos diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça fazem o quê? Suprimem, escondem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são o quê? Os seres humanos são o quê? Aqueles que querem permanecer na vaidade dos seus pensamentos, na dureza do seu coração. Eles diante de Deus, eles são o quê? Indesculpáveis. Por quê? Porque tudo que se pode conhecer de Deus está claramente exposto por meio da criação. Veja Paulo falando do assunto. Se recusam a entender a obra de Deus e esta mudança de natureza, e por esta razão, Paulo está dizendo que são indesculpáveis. Versículo 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível,
às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza. Pelo quê? Pelos desejos do coração deles. Veja que tudo passa pelo desejo do coração. Para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, o que Deus fez? Deus os entregou. Entregou a quê? A paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. E Paulo está falando aqui sobre relacionamento homossexual, que é pecado diante de Deus. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem, veja novamente Paulo falando, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Então, preste atenção. Alguns vão dizer, não, pastor, mas eu não faço nada disso. Mas se você aprova, você é conivente. E se você é conivente com o pecado, Deus também não aprova o que você está fazendo. Então veja que Paulo está escrevendo e dizendo que se nós não entendermos essa mudança de natureza, nós vamos ser como gentios, que mesmo tendo acesso àquilo que se pode conhecer de Deus, rejeitam, e por rejeitarem, Deus os entrega a um estado de uma mentalidade reprovável, Deus os entrega à sua própria sorte. E Paulo está falando aqui em Efésios que a vida cristã é uma vida de mudança, é sair disto aqui para uma vida que agrade a Deus. Você pode dizer amém? E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar ano após ano na igreja, sentado, esquentando o banco, sem crescimento, sem amadurecimento. Se não houver mudança, nós vamos continuar achando que estamos fazendo a obra de Deus e não estamos. Nós vamos continuar achando que estamos servindo a Deus e não estamos. Porque eu não sirvo a Deus como eu quero, eu tenho que servir como Ele quer que eu sirva. Vida cristã é uma vida no altar, vida cristã é servir a Deus como Ele quer ser servido, e Ele estabeleceu isso na sua palavra, amém? Não se trata de viver no pecado e continuar vivendo no pecado. Paulo disse, não podemos viver como gentios. Tem que haver uma mudança. Essa chave tem que virar. Eu não posso querer agradar a Deus e continuar vivendo a velha vida que eu vivi até agora. Volte para Efésios 4, versículo 19 agora. Veja que o que Paulo escreve a Éfeso é ressonância do que ele escreve também a Romanos. Versículo 19, tendo se tornado o quê, irmãos? Insensíveis, é o que Paulo está falando lá em Romanos. O que podem conhecer de Deus foi apresentado e eles rejeitaram. E ao rejeitar, Deus os entregou à própria sorte. Paulo aqui aos Efésios está dizendo, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram às suas paixões, que é o que está escrito lá em Romanos também. E se entregaram a quê? A libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Meus irmãos, os gentios,
aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ignoram a existência de Deus, eles vivem dessa forma. Por quê? Porque eles dizem: Deus não existe, então não faz nenhuma diferença fazer o bem ou fazer o mal. Você entende isso? As pessoas que não têm uma vida cristã, as pessoas que não se entregaram a Jesus, as pessoas que não confessaram a Jesus como Senhor de suas vidas, aquelas pessoas que ignoram a existência de Deus, que Paulo aqui chama de gentios, estas pessoas vivem as suas vidas ignorando completamente a existência de Deus. E o argumento de Paulo é: se Deus não existe, tanto faz fazer o bem ou o mal. Se Deus não existe, se Deus não interfere na minha vida, se Deus não tem nenhum poder sobre mim, então tanto faz fazer o bem ou como o mal. Por isso se entregam a toda sorte de pecado, impureza e libertinagem. Mas Paulo está dizendo: não foi para isso que Deus chamou vocês. Você pode dar uma glória a Deus? Não foi para isso. Paulo está mostrando uma vida sem Deus, para logo em seguida mostrar o que é uma vida com Deus. A humanidade sem Deus, ela segue caindo em todo tipo de corrupção, insensibilidade e maldade. É a verdadeira morte em vida. Mas no versículo 20, Paulo diz o quê? Mas não foi assim que vocês aprenderam de quem? Em outras palavras, Paulo está dizendo: não foi para viver assim que Deus chamou vocês. Os gentios, eles vivem ignorando a existência de Deus, e porque ignoram a existência de Deus, tanto faz para eles praticar o bem ou o mal. Por isso, entregam-se a todo tipo de paixões pecaminosas, a todo tipo de impureza e vaidade e dureza de coração. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E eu quero devolver essa frase para a igreja nos dias de hoje. Não foi assim que Cristo ensinou a vocês, irmãos. Posso ouvir um amém? Não foi para isso que Cristo nos chamou. Posso ouvir um amém? Não foi. Cristo nos chamou para uma nova vida. Cristo nos chamou para uma nova natureza. Cristo nos chamou para uma maturidade de fé. Cristo nos chamou para um estilo de vida que é bem diferente do que Paulo descreve entre o versículo 17 e o versículo 19, que é cultivado pela humanidade sem Deus. E Paulo então está convidando a igreja a aprender sobre esta vida com Jesus. Paulo está dizendo no versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam. Versículo 21, se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade que é Jesus. Paulo, ele considera inconcebível alguém confessar a Jesus como Senhor de sua vida e continuar vivendo como gentios. Por isso que ele diz, se é que de fato vocês foram instruídos, porque na cabeça de Paulo era inconcebível conhecer a Jesus, ser apresentado aos ensinos de Cristo e querer continuar vivendo como gentios. Tem que ter mudança, irmãos. Essa chave tem que virar. Vida cristã é algo muito sério. Eu não posso querer continuar vivendo da velha maneira que eu vivia. Eu não posso mais querer viver praticando os pecados que eu praticava antes de conhecer a Cristo. Aquelas coisas ficaram para trás. Não tem mais espaço na nossa vida. Você pode dizer amém? Não tem mais espaço na nossa vida. Na vida cristã, aquelas práticas que ofendem a santidade de Deus, não tem mais espaço. Tem que ter mudança. Então Paulo está dizendo que com a verdade, que tem um lugar importante nesta carta,
a esperança que a verdade traz com a pregação do Evangelho, ela é uma reconciliação, que foi anunciada lá no capítulo 2 de Efésios. A verdade que vem através da proclamação do Evangelho, ela gera uma reconciliação. Em Efésios capítulo 2, Paulo escreve: vocês estavam mortos, e agora vocês estão vivos. Amém? Quem está vivo aí, diga amém. Se tem alguém morto aí do seu lado, dá uma catucada. Nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos, e vivos através de Cristo. Nós precisamos dar frutos, nós precisamos viver desta maneira. E só vamos viver assim se estivermos unidos com Cristo. E esta unidade, a unidade que Cristo constrói, Ele constrói na igreja. Com pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, mas estão unidas por um mesmo propósito, estão unidas por uma mesma fé. Uma vida que em Cristo produz verdade, é uma vida que já venceu a morte e o pecado, porque Cristo venceu essas coisas na cruz do Calvário e nos deu essa vitória. Posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que esta nova natureza, ela gera uma unidade que é construída na igreja. Cristo, Ele vai salvando pessoas, e quando Ele salva pessoas, Ele coloca essas pessoas aonde? No aprisco. E aonde é o aprisco das ovelhas de Cristo? Aonde é? Na igreja. Pessoas que vão sendo salvas, elas vão sendo trazidas para onde? Para a igreja, para o aprisco. Por quê? Para que uns cuidem dos outros. Então, esta nova natureza que Cristo constrói em nós, Ele constrói na unidade da igreja. E aí um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro, um vai protegendo o outro, um vai edificando o outro, um vai consolando o outro. E assim, todo o corpo ajustado cresce pelo auxílio de todas as juntas. Veja que maravilhoso! Que maravilhosa é a obra de Cristo Jesus. E aqui está o primeiro passo para esta nova natureza, é crer no que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. E aí Paulo continua falando no versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a quê? A deixar de lado. Deixar de lado o quê? A velha natureza. E o que acontece com a velha natureza? Ela se corrompe segundo os desejos enganosos. Oh, meus irmãos, mal comparando, é como a história de Ló. Ló estava vivendo numa cidade corrompida pelo pecado. Ló era um homem bom, mas ele estava no meio de um povo que o pecado era tão grande que Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas como Ló era um homem bom e através da intercessão do seu tio Abraão, Deus envia os anjos para resgatar Ló daquela cidade. E os anjos vão para aquela cidade e resgatam Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E os anjos dão uma ordem muito específica. Quando vocês saírem da cidade, você conhece a história. Qual era a ordem? Qual era a ordem? Não olhe para trás. O que é olhar para trás? Cristo fala alguma coisa semelhante. Quem põe a mão no arado... O que diz o texto? Quem coloca a mão no arado e faz o quê? Tem alguém com sono aí, gente? Quem coloca a mão no arado e faz o quê? E olha para trás, é digno da obra. Não é isso? Quem coloca a mão no arado e olha para trás, olhar para trás é desejar aquilo que Deus não quer mais para você. Se Deus tirou você de Sodoma, não olhe para Sodoma.
Se você colocou a mão no arado, olhe para Cristo e não olhe para a velha vida. Quando a esposa de Ló olha para trás, ela vira o quê? Uma estátua de sol. Por quê? Porque ela continuava desejando aquela velha vida. Ela saiu de Sodoma, ela saiu daquela cidade, mas o seu coração ficou lá. E você tem que aprender que uma vez que você é retirado de Sodoma, você não pode mais olhar para trás. Não pode. Uma vez que você coloca a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Então, versículo 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. E esses desejos enganosos significa curvar-se à tirania do desejo. A mulher de Ló se curvou à tirania do desejo, à escravidão do desejo e virou uma estátua de sal. Jesus Cristo diz que nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar para frente. Adão e Eva desejaram o que era proibido. E o que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. Então nós temos que entender que o nosso coração, uma vez que ele é limpo pelo Senhor, ele não tem mais que desejar aquilo que ficou para trás. Só que se a gente não vigiar, meus irmãos, a gente às vezes ainda fica querendo as coisas que ficaram para trás. É como o povo que saiu do Egito e no primeiro problema que enfrentaram, foram para Moisés e disseram: por que você nos tirou do Egito? Lá eu comia bem, era tudo escravo. Mas de repente, lá eu comia bem, lá eu tinha casa para morar, apanhavam, eram escravos. Mas aí, quando veio o primeiro problema, quiseram voltar para o Egito. Esse é o problema, meus irmãos. Nós não somos tão diferentes assim deles. Não somos. Na primeira luta, na primeira adversidade, no primeiro problema, nós queremos voltar. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós uma nova, eu estou repetindo de propósito, Deus quer para nós uma nova vida. Que Paulo começa então a falar no versículo 23. No versículo 22, Paulo diz que nós temos que deixar de lado a velha natureza. E no versículo 23 ele diz que nós temos que nos deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Meus irmãos, Deus opera uma transformação espiritual do nosso entendimento. O que Deus opera em nós é sobrenatural. É uma transformação espiritual, porque a gente desejava coisas que não agradavam a Deus. E agora nós desejamos as coisas que agradam a Deus. E quando você tenta voltar, aquilo já não faz mais bem a você, porque aquilo faz parte da velha vida, e você agora foi chamado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Deus, Ele quer desenvolver em nós uma inteligência espiritual, e esta inteligência espiritual passa por entender esta transformação que Deus opera em nós. Versículo 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E no versículo 24 ele diz, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você pode dar glória a Deus? Então Paulo está dizendo que a vida cristã é se revestir da nova natureza, ou seja, é um chamado a mudar de natureza.
Se não houver mudança, não tem vida cristã. Pastor, como é que eu sei que eu sou crente? Se houve mudança na sua vida, você agora é um filho de Deus. Se ao olhar para o passado, você enxergar alguém que já não existe mais, então você é um cristão. Tem que haver mudança. Tem que haver uma mudança de direção, tem que haver uma mudança de natureza. Precisamos nos revestir dessa natureza. O passar dos anos com Cristo precisa gerar esta mudança em nós. O passar do tempo tem que nos tornar mais parecidos com Cristo. O passar dos anos tem que nos tornar mais parecidos com Cristo. Senão não tem mudança. Adianta eu, com a graça de Deus, este ano eu completei 35 anos de vida cristã. Se em 35 anos eu não tivesse mudado nada, alguma coisa estava errada. Se você já está caminhando há algum tempo na presença de Deus, e se nada tem mudado na sua vida, alguma coisa está errada. Tem que ter mudança, porque é Cristo quem opera esta mudança em nós. Você pode dizer amém? Pastor, tudo bem. Eu entendi tudo que o senhor falou. Eu entendi que os gentios vivem da velha maneira, no pecado, no entendimento, nos desejos do seu coração, nesse entendimento endurecido, obscurecido, e que eu fui chamado para viver uma nova vida. Tudo bem. Mas o que isso tem a ver com família? Onde é que a gente aplica a família? Bom, eu quero dizer para você que se a nova natureza nos faz conviver como igreja, também fará com que convivamos bem em família. Se a nova natureza que Cristo nos dá, nos permite vivermos unidos como igreja, também nos permitirá vivermos bem como uma família. Se essa nova natureza não gerar mudança, deixa eu reformular a frase, se nós não estivermos revestidos dessa nova natureza, se nós continuarmos vivendo a velha vida que tínhamos antes, nós não apenas não seremos cristãos, mas seremos um desastre dentro da nossa família. Se não houver mudança verdadeira, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros que cometemos até aqui, e a nossa família vai continuar sofrendo com os nossos erros dia após dia. Para que a nossa família seja abençoada, a nossa vida precisa mudar em Cristo. Posso ouvir um amém? Para que a nossa casa seja uma bênção, eu tenho que ser uma nova criatura. Senão tudo vai continuar do jeito que está. Se eu não mudar, se eu não tiver essa nova natureza em Cristo, se eu continuar sendo o mesmo homem que eu sempre fui, a minha família vai naufragar. Se você continuar sendo a mesma mulher que você sempre foi, a sua família vai fracassar. Tem que haver mudança. E essa mudança não começa fora de você, esta mudança começa dentro de cada um de nós. Você, para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, você tem que ser um servo de Deus melhor. Para você ser uma esposa melhor, para você ser uma mãe melhor, você tem que ser uma serva de Deus melhor. Para você se tornar um filho ou uma filha melhor, você tem que ser um servo ou uma serva de Deus melhor. Tem que ter mudança. Porque se eu continuar
vivendo a vida que eu sempre levei, né? Imaginando que eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, né? Síndrome de Gabriela. Nada, absolutamente nada vai mudar na sua casa. Nada, absolutamente nada vai mudar na sua casa. Se você quer ter uma família abençoada, você precisa se revestir dessa nova natureza. Pastor, mas como é que eu faço isso? Paulo, ele fala nos versículos seguintes que nós não lemos. Como eu me revisto dessa nova natureza? Como isso funciona na prática? Esta mudança de natureza, ela é operada por Deus. Mas no dia a dia, há algumas coisas que eu preciso fazer. Efésios 4, 25. O que está escrito aí? Por isso, ou seja, levando em consideração que Cristo opera em nós essa mudança de natureza, qual é a conclusão de Paulo? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale o quê? A verdade com o seu próximo. E meus irmãos, muita gente dentro da igreja ainda mente. Ah, pastor, é uma mentirinha. Ah, pastor, foi uma omissão. Omissão e mentira geram o mesmo dano. Paulo está dizendo, deixando a mentira, cada um fale o quê? A verdade com quem? Com o seu próximo. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Nós somos o povo que fala a verdade. Quem é o pai da mentira é Satanás. Eita ferro, hein? O pai da mentira chama-se Satanás. Então o povo de Deus não pode viver na mentira. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, vai dar ruim. Vai dar ruim por quê? O povo de Deus tem que se acostumar com a verdade. E tem que arcar com as consequências do seu posicionamento. Então Paulo está dizendo, por isso, deixando a mentira, que cada um fale o quê? A verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo. Se nós mentirmos para alguém da igreja, nós estamos ofendendo o corpo de Cristo. E isso vale para a nossa família também. Dentro da nossa casa tem que existir apenas uma linguagem, que é o quê? A verdade. Você não pode dizer uma coisa e fazer outra. Você não pode falar para o seu filho fazer uma coisa e você fazer outra diferente. Tem que falar a verdade. Depois Paulo continua falando, versículo 26, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Paulo está dizendo, a ira tem um limite. Aprenda a definir o limite da sua ira. Paulo está dizendo, se possível, resolva o problema no mesmo dia. Não deixe para amanhã o problema que você tem para resolver hoje. Paulo não está dizendo que nós não vamos ficar irados. Mas Paulo está dizendo, se você ficar irado, saiba que tem que ter um limite. Você não pode passar desse ponto. Não deixe para amanhã o problema que você tem para resolver com a sua casa, com a sua família, com o seu irmão, não deixe para o dia seguinte. Posso ouvir um amém? Versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Paulo está dizendo, se você estava acostumado a ter uma vida boa, fruto de coisas escusas, fruto de coisas erradas, fruto de práticas erradas, se livre disso. Tenha uma vida honesta e glorifique o nome de Deus. Isso vale para dentro da sua casa. Sua família tem que ser sustentada pelo seu trabalho honesto. Amém?
fruto de um trabalho honesto. A sua família tem que ser sustentada com boas práticas e não com aquilo que é ilícito. Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra o quê? Suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça. Há cristãos que às vezes usam de certos linguajares que ofendem a Deus. Ah, pastor, foi só uma piadinha. Você contaria essa piada na presença de Deus? Você falaria isso na frente de alguma autoridade? Se a resposta é não, então não deve estar na sua boca. Ah, pastor, mas essas palavras que dizem aí agora não são mais palavrão, não. Aqui não está falando de palavrão, aqui está falando de palavra suja. Se não edifica, se não transmite graça, não deve estar na sua boca. E aí, quantas crianças pequenas hoje estão... Eu vejo cada criança pequena falando palavrão, mas daqueles pesado. A única conclusão a que eu chego é: se a criança fala, é porque escuta onde? Se você quer ter uma família abençoada, vigie os seus lábios. Pense nas palavras que estão saindo da sua boca. Posso ouvir um amém? Versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meus irmãos, se nós não vivermos de acordo com esta nova natureza, se nós insistirmos em viver de acordo com a vida antiga que nós tínhamos, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Pastor, qual é o problema de entristecer o Espírito Santo? O problema é que ele se retira. E para alguém que quer servir a Deus, é impossível viver sem o Espírito Santo. Se você quer viver de uma maneira correta, você vai agradar o Espírito Santo. Se você insistir em viver da maneira errada, você vai entristecer o Espírito Santo, é o que Paulo está dizendo. Versículo 31, ele continua: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, Paulo está oferecendo a maneira correta de viver. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E no início do capítulo 5 ele diz: portanto, sejam o quê? Imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo os amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a conclusão de Paulo para tudo que ele disse é: sejam imitadores de Deus. Você quer ter uma família abençoada? Quem quer ter uma família abençoada aí? Levanta a mão. Você precisa se tornar um imitador de Deus. Como eu faço isso, pastor? Está escrito aqui na carta de Paulo aos Efésios. Não adianta você aprender as linguagens do amor. Não que eu seja contra elas, muito pelo contrário. E se algum de vocês vai pregar sobre isso, por favor, não se sintam constrangidos em falar. Mas se você não colocar em prática, se você não viver dessa forma, se você não se tornar um imitador de Cristo, não adianta nada. Você tem que ser um cristão na prática, no dia a dia. É dentro da sua casa, é dentro do seu lar, que você vai viver a verdadeira vida cristã. Sendo bondoso, usando as palavras de Paulo, sendo bondoso, compassivo, perdoando e imitando a Deus, lançando fora tudo aquilo que
cause amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. Nada disso deve habitar na sua vida. Se você quer ter uma família abençoada, você precisa se tornar um imitador de Deus. Aliás, o próprio Paulo é o autor dessa frase. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se você quer ter uma família abençoada, você precisa se tornar um imitador de Deus. Pastor, isso dá trabalho? Claro que dá. Eu quero que você me diga algo nessa vida que não dê trabalho. Mas no final, vale muito a pena. Quando você começar a enxergar o resultado dessa mudança na sua vida, e o resultado dessa mudança na vida da sua família, você vai olhar para os céus e vai dizer: Senhor, valeu a pena cada esforço que foi feito. Senhor, valeu a pena. Hoje eu olho para a minha família e vejo uma família abençoada. Valeu a pena. Cada oração, cada luta, cada esforço para mudar, valeu a pena. Mas eu não posso fazer isso no seu lugar. Eu posso fazer na minha vida, para que eu possa ser uma bênção para a minha família. Esta é uma batalha individual, porque é uma batalha contra a nossa própria carne. É uma mudança de natureza. Deixar de querer as coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Isso eu não posso fazer no seu lugar. Porque primeiro, só o Espírito Santo pode agir na sua vida. E segundo, só você pode se esforçar. O que eu posso te dizer é, se você se esforçar, vai valer muito a pena. Porque você vai ver uma mudança completa na sua vida, na sua casa, na sua família, em todas as áreas em que sua vida tocar. Você vai ver esta mudança acontecendo de fato e de verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar pelas nossas famílias. Quem estiver de serviço aí, pode deixar o local e vir para perto da sua família. Se tiver alguém sem família aí, abrace esta pessoa, diga: vem cá fazer parte da minha família. Não deixe ninguém de fora. Vem cá, minha família também. Nossa família é um bem muito precioso. E nós precisamos aprender que esta mudança vai abençoar toda a nossa casa. É um passo de cada vez. É um dia após o outro. Mas eu não posso deixar de me esforçar. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, queremos entregar nas Tuas mãos as famílias da igreja, Pai. Sabemos, ó Deus, que Satanás tem se levantado para destruir as famílias dessa nação, mas nós queremos pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha restaurar as famílias da Tua igreja, Senhor. Venha restaurar os relacionamentos, ó Pai. Se porventura, Senhor, muros foram sendo construídos, muros de afastamento, muros de inimizade, Senhor, que eles sejam destruídos agora em nome de Jesus, ó Pai.
que haja uma renovação espiritual em cada lar aqui representado, que haja, Senhor, uma bênção vinda dos céus sobre cada família aqui representada, ó Pai. Que haja, Senhor, um fortalecimento espiritual nos relacionamentos familiares, ó Deus, nas famílias da Tua casa, ó Pai. Que haja perdão, Senhor, nas famílias que assim precisarem de perdoar e pedir perdão, ó Pai. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que cada família está enfrentando. E nós queremos colocar diante de Ti todas as famílias da Tua casa, Senhor, pedindo, Senhor, que as famílias sejam ricamente abençoadas. Acampa, Senhor, ao nosso redor com os Teus santos anjos, ó Deus. Protege-nos do mal, protege-nos, Senhor, dos dardos inflamados de Satanás, Senhor. Restaura, Senhor, as famílias da Tua igreja, ó Pai. Muitas coisas aconteceram na pandemia, ó Deus. Muitos problemas se levantaram na pandemia, ó Pai. E nós queremos Te pedir, ó Deus, que famílias sejam restauradas, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos, ó Pai. Nós entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos, ó Pai. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a sorte da nossa família, e que isto comece, Pai, em cada um de nós. Muda a nossa natureza, muda o nosso entendimento, muda a nossa maneira de ser e de pensar, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser uma pessoa diferente e assim abençoarmos a nossa casa. Senhor, responde a nossa oração conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu vou desligar o microfone alguns instantes. Vou dar a você um tempo para orar pela sua família. Que uma pessoa da sua família possa se levantar e orar por toda a família. Se possível, o marido ou o pai, aquele que representa a liderança no lar, você vai fazer esta oração, mas se não for possível, uma outra pessoa pode fazer, e você vai pedir que Deus abençoe a sua casa, como autoridade espiritual dentro do seu lar, como sacerdote do seu lar. Você vai pedir que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Não precisa ser uma oração em voz alta, em voz muito alta, é claro, você tem que falar em uma voz audível, que as pessoas ao seu redor escutem, mas não precisa ser muito alto. Esta oração é para a sua família. Faça isto agora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Abençoa as famílias da Tua casa, Pai. Ori karabashori antarabasori cantarabachei. Rekolobasam tarabachori carai.
Que haja bênção, Senhor, nos lares aqui representados, ó Pai. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, sem medidas, ó Pai. Que todos sejam alcançados, abençoados, restaurados, restituídos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa colocar essas palavras em prática, para que esta nova natureza possa abençoar você e através de você abençoar toda a sua casa. Amém? Amanhã temos encontro de homens. Esta semana vai ser uma semana de muitas coisas na igreja. Terça-feira, reunião de oração. Quinta-feira, o nosso culto. E sábado, jejum e oração entre nós e GAT. Esteja atento, esteja ligado a tudo que Deus vai fazer nessa igreja. Amém? Pedi ao diácono Eduardo para encerrar o culto. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Amado Deus e Pai, leva-nos agora em paz até os nossos lares. Que essa presença maravilhosa do Teu Espírito Santo possa nos acompanhar e que ao chegarmos no nosso lar possamos encontrar o nosso lar em paz e em segurança. Ô Pai, continua falando, Senhor, que essa palavra continue trazendo algo maravilhoso para as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas e que essa semana seja uma semana cheia da Tua presença. Por isso nós Te louvamos e por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre, e que a igreja diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.